vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Coisas praticam, não herdarão Exato, o reino dos céus. Isso aí. Vamos lá para o primeiro, a virtude. É o verso 22. Fala, o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Amor, irmão, é a base de todas as outras virtudes. Todos, assim, já fala, você pode ver que aí está falando os frutos. Não, é o fruto. O fruto. Então quer dizer, 9 virtudes que não pode tirar nenhuma. Você vê que o Antigo Testamento. Por que o Antigo Testamento Deus fala que a lei não salva? Porque se tirar uma daquela lei, uma que seja, por exemplo, ela está falando assim, não matarás, beleza. Então você pratica, vamos falar pelo decálogo. O decálogo são os 10 mandamentos. Se você falar, não, eu sou fiel no 9, mas eu matei. Não se arrependeu, já era, né? Se você, aquela coisa, você faz todo, só que você não consegue amar a Deus acima de todas as coisas. Você não consegue amar a Deus, você ama muita coisa acima de Deus. Perdeu. Qualquer um daqueles, aqueles 10 mandamentos, é como se fosse um. Que Jesus divide em 2 lá no Novo Testamento, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a sua... E, a mesma forma, amar o próximo. Entendeu? Ele divide nisso daí. Aqui a gente vê que o fruto do Espírito, ou o fruto do Espírito são essas 9 virtudes, não tem como dividir nenhuma delas. Sim. Porque se eu sou um cara que eu faço tudo aqui, mas eu não tenho domínio próprio, primeiro que eu vou falar para você, se você não tem domínio próprio, os outros também não vão bater. Né? O apóstolo Paulo, inclusive, diz a respeito do amor, ele fala, mesmo que eu tivesse dons e falasse até a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu falharia. Porque nada substitui o amor. Ali é o 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor ágape, né? Que chama. Exato. Ele chama lá no grego amor ágape, que é o amor de Deus. O amor de Deus. Entendeu? Se a gente não ama... Porque a gente às vezes fica nervoso. É como a Bíblia fala, irai-vos, porém não pecai. Por quê? Porque ele sabe que uma hora ou outra a gente vai dar um, né? Ele vai dar um vazio. A gente vai dar um vazio, então assim, irá não se deve, mas se irá, segura. Se você ficar irado, que não é para ficar, que aí o amor, você está deixando o amor de lado, você ficou irado, deixou o amor de lado. Mas aí você vem com domínio próprio, que também faz parte do amor. Que por mais raiva que você tiver da pessoa, o domínio próprio vai fazer você não pecar contra aquela pessoa. Entendeu? Então é isso. Por isso que um chama o outro. Mas a base dos 9, todos eles são o quê? O amor. Deixa eu deixar assim, ó. 1 João capítulo 4, versículo 8. Não há como amar aquilo que você vê e falar que ama aquilo que você não vê e... Mas assim, ó, eu vejo o Tiago, eu não amo ele. Não consegue amar eu, como é que ele diz que ama a Deus que ele não vê? Se eu tô vendo o Tiago e não consigo amar ele, Deus então. Exato. Porque o Tiago, por mais defeito que ele tem as virtudes dele. Entendeu? Ele tem as partes bondosas dele. Sim. Então, de uma forma ou de outra, por mais que às vezes eu fico, sabe aquela pessoa que você discute com ela, mas quando você tá longe, você fala, puxa, você acaba ficando, puxa, eu não devia ter brigado com ela, a gente fica com dó da pessoa tal, porque você brigou com ela, tá? Quer dizer, você ainda continua exercendo amor, porque aquela pessoa tem uma coisa, só que por algumas coisas não tá batendo, não tá cansado demais, sei lá, algumas coisas que a gente pode colocar aqui como exemplo, mas, assim, você continua amando ela. Agora, se você odeia essa pessoa, irmão, por isso que o pessoal fala sobre o pecado, sobre o perdão.
O momento do perdão a pessoa interpreta mal, porque assim, eu tenho que chegar lá assim, de repente eu piso no pé do Thiago aqui, aí eu vou embora, eu falo, puxa, eu não pedi perdão pro Thiago, ai meu Deus, eu tô enrolado. Não é isso que vai te condenar. O negócio é o que está no coração, filhos. O perdão é por isso que eu tenho que perdoar, porque não pode ficar no coração, entendeu? As coisas vêm na mente, vêm na cabeça, tá errado, mas ainda tá tudo bem, aqui vai se acertando. Mas quando caiu aqui no coração, não, aí fica aí pronto, né? Aí o negócio ficou ruim. Então o meu problema é o meu coração. Sim. Eu preciso entender isso. Eu não tenho simplesmente que vir lá pedir perdão. Porque eu estava assistindo lá aquela série lá, Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? Aí de repente tinha um problema lá que ele tem com o pai dele vai, briga, xinga ele e tal. Aí de repente tem um momento que ele chega assim ele fala assim, ô pai, me desculpe que eu fiz isso daí. O pai fica olhando para ele assim, aí o pai pega uma moeda, dá para ele assim e sai. Aí ele fala assim, essa é a melhor forma que meu pai tem de me perdoar. O pai não falou nada, aí eu entendi, né? Eu falei, caramba, é mesmo, às vezes você... Aí o que ele fez ali agradou demais o Cristo, que é o que ele precisava, né? Um exemplo que ele está dando aqui, de um seriado. Mas assim, às vezes é isso, as suas atitudes vai esclarecer tudo. Não adianta eu ficar assim, Thiago, me perdoa. Aí depois o Thiago, não, tá bom, te perdoar, abraça e tal. Aí eu passo um tempo, eu tô falando a mesma coisa. Aí eu vou dizer, Thiago, me perdoa. Não, você não vale, cara. Me perdoa. Né? Me perdoa, irmão, mas isso não vale. Não vale. Eu tenho que dizer, o perdoar é você acabar com aquela situação. Houve um problema. É mudança de atitude. Houve um problema? Houve, mas esse problema foi solucionado. Acabou. Sim, é isso aí. Isso é o amor. Resolveu. Eu queria ler aqui Colossenses 3,14, para depois a gente passar para o outro aqui. Colossenses 3,14. Eu vou ler do 12 em diante, que diz assim, ó. O tema, para a gente entender, o tema já entende tudo. O tema daqui diz assim, as virtudes devem ser cultivadas. A gente está falando sobre a virtude do Espírito Santo. Então, as virtudes devem ser cultivadas, que é isso que fala. Então, o texto diz isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. É o que nós falamos sobre salvação da outra vez. De termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o que a gente está falando aqui agora. Perdoar é importante, mas acima de tudo tem que ter o amor. Não adianta só viver de palavra, gente. Eu te perdoo, me perdoa, eu te perdoo, me perdoa. Isso só é palavra. O amor é que tem que ser a perfeição. No 15, versículo 15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Né? Seja a paz, que isso aí até entra numa outra virtude nossa aqui. Né? Sim. Que é a terceira virtude. Segunda virtude do fruto do Espírito é alegria. Vou antecipar uma coisa assim, ó. São 9 virtudes. Eles se dividem em 3 grupos. Os 3 primeiros grupos, que é o amor, alegria e paz, é virtude em relação direta a Deus. Claro que o meu amor ao Thiago. Tudo bem, mas aqui o que está falando é o amor a Deus. Porque quando a gente faz as coisas para Deus, para o homem é fácil. Sim. Né? Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, então por eu amar a Deus acima de todas as coisas, isso automaticamente vai me levar a amar as pessoas. Sim. Entendeu? Perfeito. Então, aqui está falando sobre a alegria. Essa alegria é o gozo do Espírito. Vocês já ouviram falar essa frase, né? Sim, com certeza. O gozo do Espírito, que, vamos dizer assim, a palavra chama gozo, é um prazer inexplicável. Justamente. É um prazer que não tem como você pontear ele. Falar, vem cá, Thiago, olha, vamos trazer uma coisa, vamos humanizar a coisa aqui. Você gosta de lasanha? Ele fala, não. Mas eu gosto tanto de lasanha que eu não sei explicar. Você fala, lasanha é bom demais.
Aí ele vai, pela alegria que eu tô falando, ele vai entender, não é bom, Sim. mas não tem como eu mostrar pra ele, a não ser se ele comer. E aí, Não tem como explicar. é inexplicável. Você vai sentir isso, um gotinho de mortadela com uma pitada de massa e vai sentir a carne. Não tem como. Não tem. Você tem que, né? É só a pessoa ir lá e comendo. Então, e aqui essa alegria, esse gozo do Espírito, que é essa alegria, a Deus não tem como você explicar. É algo que é inexplicável. É tão grande que não tem como explicar. Perfeito. Agora o lado ruim da coisa. Você tem sentido esse gozo do Espírito em relação a Deus? Ou ao contrário. Ou uma falsa virtude. Aquela alegria que a gente só sente enquanto tá tudo bem. Aí a gente tá bem com Deus. Mas eu vou te falar uma coisa, Thiago. Assim, ó, mesmo quando a pessoa não tem essa virtude do Espírito, mesmo quando ela é abençoada, a pessoa pode dar um carro pro outro, ele vai ficar feliz, não é um negócio de Verdade. momento. É uma coisa de momento. da hora. Ah, que bom, então daqui a pouco. Porque assim, essa alegria te traz a gratidão. Sim. Essa alegria traz a gratidão. Por isso que eu falo, não precisa você ficar escrevendo em tudo quanto é lugar, toda rede social, gratidão. Não, irmão, não é você escrever, é você fazer. Exato. A gratidão vem porque você faz. Por que alguém, de repente, vamos voltar aqui que a gente falou nas pessoas que moram na rua que a gente falou agora. Por que uma pessoa num dia de frio aí, quase 0 grau, ele sai da casa dele, do conforto do lar dele e vai lá na rua e dá uma marmitinha, sabendo que não vai resolver aquilo ali? Isso é o quê? Gratidão. Isso não é amor pelas pessoas lá, porque você não conhece elas. Né? Não tem como amar quem você desconhece. Justamente. A pessoa fala, eu amo os moradores. Você não conhece ele como você ama. Sabendo que lá tem pessoa que matou, pessoa que roubou, pessoa que estrupou, pessoa que fez um monte de coisa lá. E você vai falar assim, eu amo aquelas pessoas? Irmão, ó. Mas a gratidão a Deus faz você... Te leva. Te leva. Sim. Então, entendeu? Então, essa coisa assim... Às vezes o pastor fala assim... Vamos pegar um ponto aqui de novo. O pastor fala assim, irmãos, precisando arrumar a igreja, que os irmãos não estão colaborando com o dízimo. Já vai pedir dinheiro. Se a pessoa fala que precisa arrumar alguma coisa na igreja, ou se a pessoa tem que pagar o aluguel da igreja, que eu já passei por isso, chegava para a igreja e falava assim, irmãos, a igreja vai fechar, nós não temos condição de pagar, acabou o valor, a caixa da igreja acabou, eles vão fechar a igreja, como vai fazer? A gente falava desse jeito, sabendo que tinha pessoa que ganhava muito bem na igreja, entendeu? Sabendo que poderia fazer até, de repente, mas então eu não quero dar 10% do que eu ganho, mas vamos fazer um movimento aí, vamos fazer uma cantina, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fazer um corre aí, como diz, né? E pagar o aluguel da igreja. As pessoas ficavam lá assim, ó, entendeu? Intocável. Isso daí, a pessoa fala assim, a pastor já começou a pedir dinheiro. Não, é uma necessidade da igreja. É a necessidade da igreja, entendeu? Sim. É uma necessidade. Então o pastor precisa falar. Aí a pessoa fala assim, não, quer pegar dinheiro da gente. Não, irmão. Às vezes quando entra numa dessas igrejas aí que realmente faz só para tirar o dinheiro dos abençoados, aí a pessoa vai lá e dá até o salário inteiro. Eu não entendo. Só porque ele falou com mais emoção é Deus. Aí a gente tem que olhar o fruto. E promessas, né? Exato. Que uma pessoa dessa fala assim, venha, entrega o teu tudo, que você vai ver se onde Deus vai te dar. Mas eu não, sempre falei a necessidade da igreja. Eu não tenho essa de promessa, não. Quer ficar com Deus por promessa, que Deus pode fazer por você? Não, eu nunca usei esse meio, não. Então é o seguinte, agora o cara vai lá e fala, você dá o seu carro aqui, que você vai ver o que Deus vai te dar lá na frente. Ele vai tirar do fundo do poço, a pessoa vai dar o carro. Parece que gosta de ser enganado, não. Mas a pessoa tem gratidão, não importa. Ele fala assim, não, a pessoa, eu estou vendo a situação da igreja. Você está lá todo dia? Sim. Quanto tempo você está na Florida? Tem 4 anos já. Você entendeu a situação da igreja, né? Sim, com certeza. Então, quando o pastor faz um apelo, você vai colaborar, porque você sabe como é. E isso aí é o que? É gratidão. É pelo que Deus fez, não é porque pela igreja, nem é diretamente pela igreja, é por Deus. Por Deus. Tá? Quando você vê o dedinho fazer assim, ó, que o pessoal faz, sabe? Aí o jogador faz um gol e fala, sabe? Deus. Mas vamos ver se é gratidão mesmo, porque depois do jogo, vamos ver o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Depois do jogo vai beber, então não foi por Deus. Ele vai sair para as noitadas, se prostituir, então não foi, o dedinho que não funcionou, Deus. Porque quando tem gratidão, você vai fazer aquilo que é virtude do Espírito Santo. Gratidão. A alegria inexplicável, certo? Essa alegria te leva a ajudar as pessoas
te leva a ser bondoso. Sabe aquele marido que era o pior marido do mundo, ele fazia um monte de coisa errada, mas agora ele está na alegria tão grande com Deus que ele ama a mulher demais, ama o filho demais, agora o prazer dele é estar na casa dele, é fazer as coisas. Por quê? Gratidão, irmãos. Entendeu? Não tem como explicar, é só você fazer. Começa, a gente vai olhar, a gente olha um para cada um e vê quem tem essa alegria em Deus. Dá para ver tranquilo. Terceiro ponto? É paz. Paz com Deus. Você já ouviu isso? Filipenses. O que você viu, Filipenses aí? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É totalmente diverso daqueles frutos da carne. A nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, o nosso desejo está na pornografia, ou está em pessoas na rua, olhar pessoas, ou está em outras coisas. O que vai guardar a nossa mente, o nosso entendimento em Cristo, uma coisa constante sempre, é a paz. É a paz com Deus. Paz com Deus. Que está onde? Romanos 5, 1, que é o primeiro fruto da justificação. Sim. Ter paz com Deus. Porque nós somos justificados. Todo esse fruto da carne aqui, quando está em nós, nós vamos ser justificados por Deus a partir do momento que a gente tem paz com Deus. Então, para isso, primeiro que a gente tem o quê? A virtude do Espírito em nós. Né? E você acha que tem diferença, pastor? Paz com Deus e paz de Deus? Muito grande. Totalmente. Qual que é a diferença, pastor? Explica aí pro... A paz com Deus é isso, irmão. A gente está bem com Deus. Vamos falar assim mais fácil de entender. A gente estar bem com Deus. Quando eu estou bem com Deus, eu estou fazendo tudo aquilo. Porque assim, você tem paz com uma pessoa, você tem alguma coisa para fazer onde você trabalha. Você é uma pessoa que lidera. Então os funcionários você precisa dos funcionários. Então tudo aquilo que os funcionários estão fazendo está certinho. Então eles têm paz com você. Por quê? Porque você não vai dar bronca dele, porque eles não deixaram de fazer nada. Então isso foi tudo certo. Então eles têm paz com você. Por quê? Porque você fez tudo certinho. E assim, ter paz com Deus é a gente estar caminhando com o Senhor de forma que o Senhor quer. Agora ter paz de Deus é você está tranquilo, você está feliz e tal, mas nem sempre que você está feliz, você está bem no mundo espiritual. Quantas pessoas felizes no mundo, mas não está bem no mundo espiritual, que não tem paz com Deus? Ele está tranquilo, a vida dele está indo legal, ele está recebendo, sabe, ele é próspero, tá? Ele tem, os filhos estão sadios, então ele está em paz. Paz de Deus sobre a vida dele. Agora, paz com Deus é lá dentro, nem sempre você está bem. Às vezes você não está bem, mas você tem paz com Deus, porque você está fazendo as coisas certas. Quarto item. Então agora a gente vai para os outros três grupos, que é assim, pode ser com Deus também, mas ele é mais levado para as pessoas. Para com o próximo. Isso. O quarto é longanimidade. O que é longanimidade, pastor? A longanimidade ela vem de paciência. É longânimo, sabe aquela coisa longânima? Se você... as pessoas estão lá falando, por exemplo, o Thiago começa a falar no meu ouvido aqui, começa a falar, e eu fico ouvindo, e eu vou tendo paciência com ele. Por dentro, pode estar até com ele, né? Provérbios diz assim, tem que ser tardio em falar e tem que estar sempre pronto a ouvir, porque mais sábio é aquele que ouve do que aquele que fala. Então. É a questão às vezes exige até o silêncio. Uma pessoa que está perto com você, um exemplo, ela desembucha, ela fala, você fez isso, você é aquilo, e você não concorda com o que ela falou, mas você podia falar, você está mentindo, você é fofoqueiro, você é isso, você é aquilo. Ou você pode ser tardio em irar-se e somente ouvir e ficar quieto, não falar nada, ser longânimo. Você vai evitar uma discussão. É assim, você quer responder, mas você vai alongando aquela coisa, alongando e vai deixando, fala, não, depois eu falo. Num tempo certo. Eu pratico muito isso no meu casamento. Não tem certo. Tem hora que a gente satira. Ela também, pastor, com certeza, eu não tenho dúvida. Mas todos os bons casais é longânimo um com o outro. Sim. Senão não vai ser bom casal. Senão não dá certo. Sabe aquele casamento que dura anos, até a eternidade? Que é o que a gente fala, é um casamento longânimo, né? Exato. Estende. Agora, aquele casamento que não dura um ano,
Aí você já sabe o que faltou. Longanimidade. Agora aqui esse daqui é direto na paciência. Então é ter paciência com Deus? Não vai ter paciência com Deus. Paciência comigo mesmo? Com o próximo. Não, com o próximo. Normal. Entendeu? Pode ser que eu preciso ter mais paciência comigo. Pode ser. Eu acho estranho isso, mas pode ser. Mas é mais com as pessoas. Porque isso vem em virtude do Espírito Santo. Eu só sou longânimo, ou só tenho paciência com as pessoas, porque essa virtude do Espírito foi colocada em mim. Então você entende que essa pessoa que você diz que é chata, que está do teu lado, isso daí é para que você demonstre a virtude do Espírito Santo, que é longanimidade. Às vezes Deus quer exercer essa longanimidade e você perguntou, Deus, você só manda pessoa difícil pra estar do meu lado. É pra isso, irmão. Deus está trabalhando o fruto do Espírito em você, essa virtude em você. Você já viu aquele irmãozinho que ora, vai num monte e fica, Senhor, eu quero ser longânimo, eu quero ser bondoso, né? Às vezes ele estuda aqui, decora e fala, Senhor, eu quero ter amor, Senhor. Irmão, pode crer que vai ter problema. Porque Deus prova a sua longanimidade através do quê? Através de uma pessoa... Dá maturidade a ela através disso, Isso. não tem como. Aquela coisa, o fruto da justificação que fala sobre ter graças na tribulação. Então você está passando um momento difícil com aquela pessoa e fala, puxa, Deus tira essa pessoa do lado de ele. Fala, não dá não, você não está longando. O dia que você for longando, ele sai. Sim, exato. A resposta de oração é isso. Às vezes fala assim, pô, eu oro e Deus não me responde. Não, ele está te respondendo, ele está mandando providências para te provar que você foi alcançado nessa situação que você está orando. Exatamente. Quarto item é benignidade. O que seria benignidade? A benignidade é o caráter de você fazer coisas boas, vamos dizer assim. É o caráter, como podemos explicar assim? É uma coisa que você não precisa, lá no serviço, o patrão está do teu lado. O patrão não está lá, foi viajar lá para a África do Sul, está longe. Mas você está sozinho, você tem toda a oportunidade de fazer tudo o que você quiser. Mas o caráter que você tem não permite isso. Uau. Isso é caráter de fazer coisas boas. Às vezes a pessoa pensa assim na bondade, né? Mas isso que você está falando é uma coisa mais profunda, né? Porque você vê de seu caráter, entendeu? Sim. Você não faz as coisas boas. É o que você é quando ninguém está vendo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. É muito profundo. Você não faz porque alguém te ensinou. Eu só vou fazer porque alguém me ensinou. Não. Ou porque alguém está me vendo. É isso, né? Porque muita gente é isso. Tem gente que, assim... Por isso que a pessoa faz assim, às vezes ela dá... Por isso que Deus fala assim, quando você der com a mão esquerda, não deixa a direita ou o contrário, sei lá. Quando você der com uma mão, a outra não vê. O exemplo é esse. Quando a gente precisa que as pessoas vejam quem está fazendo, aí... Não é benignidade. Aí não é. Porque aí não vem do caráter. Aí não vem do caráter, entendeu? Agora o caráter é você fazer, porque você faz porque, primeiro, vai te, como dizer assim, vai satisfazer você próprio. Entendeu? Aí você entra naquela assim, Deus está vendo? Exato. Valeu, tá ótimo, tá perfeito. Entendeu? Então isso é um caráter de fazer coisas boas. E você vê, o caráter vou dizer, a benignidade. O marido, vou dar um exemplo mais forte, o marido que trai a mulher. Ah, mas sabe, eu fiz lá, ela não viu, pô, sabe, eu perdi aquela oportunidade com aquela mulher que eu sempre desejei, porque minha mulher não tá vendo, o casamento a gente vai continuar bem, não, mas aí você não é benigno. Uma coisa mais... Exato. De repente ficar babando nas mulheradas na rua, sabe? Porque a esposa não tá vendo. O dia que a esposa tá vendo é assim, né? Quase tropeça no chão porque a esposa tá do lado. Porque né? não olha nem pro chão. Agora, a bondade, ela é vamos dizer assim, ela é uma excelência moral e espiritual que leva a rejeitar tudo que é mal. Nós falamos da benignidade, que é um caráter da pessoa, né? Sim. E a bondade, ela te leva a fugir das coisas que não são boas. E às vezes a gente está sendo benigno com a pessoa e acha que está sendo bondoso, mas o bondoso, ele te leva a não aceitar a coisa ruim. Por isso que a gente fala assim, ó, o cara que é bondoso, ele fala a verdade. Certo? Exato. O cara que é bondoso, porque ele não aceita o mal. Ele tem, como é virtude do Espírito Santo, ele vai ter um jeito de falar, ele não vai chegar aqui e falar assim, sabe, chutar o balde e falar de qualquer jeito, não, ele vai, primeiro, como todas as virtudes aqui é base, é amor,
a base vem do amor, então quer dizer, se eu tenho que exortar alguém, que a exortação vem da bondade, né? A exortação vem da bondade, porque você fala o que é preciso falar com amor, você repreende com amor. Às vezes você fala assim, eu estou sendo repreendido, não, você está sendo repreendido, fica em paz, porque se é repressão, o amor vai prevalecer, então a pessoa vai falar o que precisa falar para você. Quer ver um exemplo? A mulher fez uma comida e ela colocou sal demais. Aí o marido, para agradar, tá uma delícia, tá perfeito, perfeito. Isso não é bondade. Sabe por quê? Ao contrário. Não, isso mesmo. Sabe por que não é bondade? Porque o dia que a sogra, sua mãe, for lá comer, ela vai fazer com esse monte de sal e ela pensa que você tá gostando, então ela vai fazer para a mãe dela com um monte de sal, mas ela fala, nossa, o que é isso? Comida salgada? Você colocou sua mulher numa fria. Agora, se você é bondoso, você vai fazer o seguinte, você vai comer, tá gostoso, só que tá um pouquinho de sal aqui, tá? Você vai dar um jeitinho de explicar. Se tirar um pouquinho do sal aqui, vai ficar melhor, aí vai, sabe? E já, você não deixou de passar a mensagem verdadeira para a pessoa. Sim. Entendeu? Então, benignidade é o seu caráter de fazer a coisa certa, você não vai fazer errado, porque isso é de você, e a bondade você rejeita A mentira, é ser verdadeiro, mal. Tudo que é mal, você vai contra isso. Descarga. Você vê aí às vezes algumas pessoas brigando com o outro lá, porque Jesus, quando ele estava no salão, que ele viu o pessoal fez ali, que assim, lá o pessoal precisava o quê? Trazer os dízimos, então eles pegavam a parte dos dízimos e traziam. As pessoas daquela época estavam fazendo o quê? Eles iam até lá o templo e compravam o dízimo deles, né? Sim. Eles compravam, tem que fazer uma oferta aqui de um carneiro, então vai ser um carneiro, esse é o meu dízimo. Então ele ia lá, comprava do cara que estava ali, vendia lá e oferecia, entendeu? Aí Jesus falou, não, isso aqui não, aqui é casa de oração. Aqui não é lugar de fazer, comércio, não, aqui é casa de oração. Principalmente desse jeito, né? O dízimo tem que trazer lá de onde você está e entregar no altar. Aí o cara via de boa, chegava lá, comprava, tá aqui, é a mesma coisa. Se você vê assim, é a mesma coisa, mas a intenção sua não é boa. Exato. E fez da casa de Deus um lugar de vendas. Não é isso. É casa de oração. Então Jesus fez o quê? Ele foi quebrar tudo lá, irmão. Aí você, Jesus ficou bravo. Você vê, até Jesus ficou bravo. Não, ele exerceu a bondade. Ele tirou tudo, que aí todo mundo já se ligou. Realmente está errado. Pararam com aquilo ali. Certo? Então é isso. Falar a verdade é um sinônimo de bondade. Jesus foi ruim, não, ao contrário, ali ele foi bom. Bondoso, Ali ele demonstrou a bondade dele para conosco. Porque ele não aceitou o mal. Exato, essa é a verdadeira bondade. Isso aí. Vamos lá para o terceiro grupo. Agora o sétimo item, terceiro grupo, sétimo item. Que é o grupo que a gente faz agora, que é uma coisa em direção a nós. Agora é uma coisa para nós que ele exerce. Como ele falou, pode ser para os outros, até pode, mas geralmente ele é para nós. Sim. É fidelidade. O que é fidelidade? É uma fé fiel. Fidelidade é uma Inclusive fé. tem muitas traduções que colocam fé no local dessa palavra. Verdade. Porque é uma fé. Fidelidade é fé, mas assim, o nome seria melhor assim, fé fidedigna. Isso, perfeito. Fé fidedigna. Então é uma fé fiel. Porque as pessoas falam assim, vamos usar o nome da igreja que a gente está lá. Águas. Fluir das águas. Sim. Aí alguém fala assim, você é de onde? Eu sou lá da Fluir das Águas. Mas você faz o que lá? Você vai quando? Você faz... Quer dizer, então você é fluir de nome, né? Você não é fiel. Eu sou de tal lugar. Mas você vai? Não, então você vai, você gosta, mas não é fiel. Futebol. Eu sou torço para aquele time, mas você nunca nem sabe. Ele vai jogar hoje, então você até torce, mas não é fiel. Totalmente por fora. Não é fiel. Então assim, ser fiel é você estar praticando ali, fazendo conforme pede o que Deus está falando para ele. Deus quer o quê? Que eu ame o meu próximo. Deus quer que eu seja uma pessoa que faça caridade, que eu seja bondoso, que eu sou uma pessoa que, se de repente eu tenho, tratar as pessoas bem. Então Deus está cobrando de mim que eu seja melhor para as pessoas. Então, como eu tenho fé em Deus, eu sou fiel a Deus. Então, quando eu deixo de brigar com o meu irmão, é porque eu estou sendo fiel a Deus. Quando em Éfeso, a palavra de Deus fala, no final do capítulo 5, fala assim que a mulher tem que ser submissa ao marido como ao Senhor. Então, por ela ter fé em Deus, ela é submissa ao marido. Sim.
Então ela está fazendo tudo por Deus. Ela é fiel ao marido por Deus. E lá fala que o marido que ama uma esposa, ele se precisar, como Cristo deu a vida pela igreja, se precisar ele faz isso. Então se eu precisar morrer, tem um assalto, alguém vai atirar na minha esposa, eu caio na frente, morri, me matei, isso aí for amor a Deus. Isso aí está falando uma coisa assim, já usando coisas da palavra, mas de tudo. A partir do momento, a gente estava aqui agora, o Paulo veio aqui, ele veio por trás das câmeras aqui, deu um suquinho para mim e para o Thiago. Ele fez uma bondade para nós, mas isso daí, se você for analisar, isso daí ele está fazendo por Deus. Exato. Pensa tudo que você for fazer de bom, você está fazendo que é por Deus. Por isso que eu falei que essa daqui você tem que analisar. Sim. Você, né? Se eu estiver fazendo uma coisa ruim também para as pessoas, eu também estou atingindo Deus. Da mesma forma. Exato. Perfeito. Agora o 8º é mansidão. Aí a gente entra na bondade, né? A gente aprendeu que a verdade tem que ser dita. Aí talvez você já esteja aí já até comemorando, né? A verdade tem que ser dita. Deixa essa pessoa chegar aqui que eu vou falar. Eu vou falar a verdade toda, mas tem... Ainda bem que você ficou na live, então o 8º. O 8º é mansidão. A gente tem que saber como dizer, como o pastor falou, tem muito sal na comida da sua casa, mas a gente não vai falar, tá sem sal, não vou comer. A gente tem que ser bondoso, falar a verdade, mas tem que ser manso no falar. Precisa virar o prato, né? Isso, exatamente. Não precisa. Exatamente, tem que ter a mansidão. É outro gume, não é, pastor? É verdade, isso mesmo. Dessa maneira. Mansidão, tá bem claro, né? Com certeza, eu Tem também ser muito acho. gentil, não deixar a ira trabalhar, que é aquilo que fala, né? É irai-vos. Não, porque tem coisa que, assim como a gente não depende de nós para ser salvo, também tem coisa que não depende de nós para a gente ficar, vamos dizer, raivoso e tal. Mas aí, por mais que você esteja com a orelha explodindo, saindo fogo, joga aqueles desenhos saindo fogo da orelha, você tá, mas você vai com muita mansidão, isso é amor ao próximo. Sim. Você vai com muita mansidão falar com uma pessoa, vem cá, conversa. Mas se a pessoa gritar, dá um passo para trás, mano. Retroage você. Dá um passo para trás, segura. Que nem eu vi a pastora Nilceia, que talvez ela tomara que ela esteja assistindo, não sei se ela está acompanhando a gente por esses tempos aí, mas a pastora Nilceia, ela pregando uma vez na nossa igreja, ela falava assim com as irmãs, não é fácil o marido, né? Toalha no chão, acaba de limpar o banheiro e molha tudo o banheiro, vai urinar, joga, mija fora da privada, não é fácil. Depois você trabalhou, o marido vem e suja tudo, né? Aí mete o pezão em cima das coisas, lá, isso aqui é comer pra comer pipoca, derruba tudo, né? Então, irmão, antes de você falar com o marido, toma 10 copinhos de água. Esse é o ensinamento dela para as irmãs. Aí você vai tomando 10 copinhos, até o 10 já. A pressão já baixou. Porque se você for direto, você vai tacar o problema na cabeça do marido. Então é isso, é não deixar a ira te vencer, entendeu? Porque eu acho que essa mansidão, ela é muito ligada à próxima, né? Isso. O 9, que é o domínio próprio. É o que sela todos os anteriores. Justamente. É o que sela todos os anteriores. O que seria domínio próprio, pastor? Então, parece que você está falando uma coisa, a temperança, né? É você ser calmo. Porque também, assim, domínio, a gente está falando sobre a mansidão, que é você controlar os nervosos seus. A temperança já é o domínio próprio, né? Domínio próprio, temperança. Isso é uma coisa que já é para estar em você, porque assim, você fica nervoso porque seu filho está gritando em casa, você tem dor de cabeça, você fica nervoso, então você se controla com muita... Filho, para com isso, então você está se controlando. Mas tem que chegar o momento do domínio próprio, que você vai exercendo a mansidão, aí chega o domínio próprio. Aí chega uma hora que você já não está tão, né? Porque você começa a analisar, é uma criança precisa brincar. Então você começa já a analisar algumas coisas e você, quando você está longe, está com saudade, então algumas coisas vai trabalhando, vai equilibrando, aí você já chega, quando ela está brigando, mas já não é sabe? Porque é o que a Bíblia fala, vem como tu és, que eu farei a obra. Então, essas virtudes,
você ainda está no tempo de ser raivoso, ainda nervoso. Você tem domínio, você tem mansidão, aliás. Mas essa mansidão vai chegar uma hora que já não é mais mansidão, domínio, você já tem um domínio, você já dominou isso. Sim. E isso é virtude do Espírito Santo. Mas cada vez que você estourar, que você ainda está na fase da mansidão, cada vez que você estourar, você não está sendo lapidado. Você não está sendo fruto da justificação que a gente falou lá. Você não está sendo santificado. Você vai ser assim, a coisa vai acontecendo, Deus vai te santificando, santificando. Você está num patamar de mansidão, mas agora você já subiu um patamar do quê? De domínio próprio. Já não precisa mais. Você entendeu? Perfeito. Domínio próprio não é domínio ao próximo. A gente não pode confundir, a gente tem que dominar a nós mesmos, não, domínio próprio, não ao outro. É que nós falamos, os 3 últimos são direto a nós, né? Isso, fala direto conosco. Os 3 primeiros é virtude e revelação a Deus. Os 3 segundos ao próximo. 3 segundas partes lá é uma virtude em relação às pessoas. Então você vê que como agora está na virtude que é em relação a nós. Exato. Então eu tenho que cabe a mim me dominar. Cabe a mim me corrigir. Entra bastante também na questão do silêncio. Tem coisas que você não fala, tem coisas que você não faz, que você acha que está certo. Parece até que está totalmente bíblico. Mas você tem que se dominar. A gente tem que deixar o Espírito Santo mostrar pra gente o que não é correto. Porque tem coisas que aos nossos olhos é bíblico, é correto, eu tenho que falar assim, eu tenho que fazer assim. Mas ao Espírito Santo, que são os olhos infinitamente, os olhos de Deus é infinitamente maior que o nosso, ele vai falar para você, não para, não faz, faça agora ou não depois, ou ele vai te dar ordem e você tem que dominar o seu impulso próprio. Assim como Deus chega na hora certa, no momento certo, a gente também no momento certo. Isso, exatamente. Pensa um pouco mais. A pessoa está merecendo ouvir, está merecendo muito, mas ainda não é o momento certo. Bondade tem que falar, tá bom, mas Deus, ele vai te falar, agora não, ou não fala, eu vou falar de outro jeito. É isso aí. E cabe a gente se dominar. É isso aí, irmãos. Fica aqui uma deixa, algumas, como a gente fala, a gente não consegue estudar profundo, né? Porque vamos dizer, a teologia do amor, a teologia da alegria, a teologia da paz, tudo aqui tem um estudo teológico em cima disso daqui. Só em cima da palavra. Quando a gente fala que a teologia da fidelidade, da mansidão, tudo isso aqui tem, mas se você vai estudar isso aí numa escola, você vai ficar, ó, tempos e tempos estudando. A gente está falando aqui em coisa de 1h30, então é isso daí. Falamos bem por alto, mas assim, se não deu para entender, volta. Assiste de novo. Sim. Quem sabe você vai, né? Vai lá na Bíblia, procura algumas coisas, alguns versículos, entendeu? Com certeza. E assim Deus vai trabalhando, vai lapidando. Muitas vezes nós temos o problema de achar que é os outros que precisam ser tratados. Não. Nós já acabamos de falar aqui que às vezes pessoas vão ficar do lado da gente para a gente ser tratado. Exato. Então, essa pessoa que está do seu lado, eu não estou falando assim, quando você brigar com a pessoa, for uma briga muito grande, precisa de perdão. Então tem que fazer. Por um tempo, se a raiva está muito grande, é bom afastar mesmo. Isso assim. Mas estou falando assim, você está lá no serviço. E de repente você está até querendo pedir as contas porque tem aquele funcionário lá que, o cara é muito chato, o cara quer ficar fazendo tudo para te prejudicar. Aí fica em paz, ali é seu ganha-pão, tá? Vai levando ele. E de repente, uma hora, Deus vai fazer de uma forma que ele vai vir até você. Exato. Né? Vai te procurar. Tem coisa na sua vida que a gente acha que é o diabo que mandou e é o próprio Deus às vezes, por amor a você, e às vezes a gente não compreende. Aí acaba o que é o último? Domínio próprio, a última virtude. Aí aquela pessoa que fala, porque às vezes a pessoa é tudo isso aí porque fala, não, ele é um crente, eu não gosto de crente. Deus coloca ele do teu lado para você ser tratado, mas ao mesmo tempo Deus coloca você do lado dele para converter ele. Exato. Aí ele vai olhar e falar, caramba, eu faço o cara ali, segura, na boa, tem que estar certinho, nunca me prejudica, tem oportunidade, não prejudica. Aí ele vai achar uma hora que vai acontecer alguma coisa que ele vai ter você e falar assim, por favor, ore comigo. Essa é a hora, irmão, acabou o problema. Ganhou um irmão para o Senhor, você foi tratado. Da próxima vez que tiver alguém assim, você vai falar assim, isso aí que eu vou ganhar daqui a pouco.
Vem só fica aí daqui a pouco. Acabou. Você leva no banho-maria. Sim, Tá bom, perfeito. meus irmãos? Quer dar um... Ficamos muito honrados em poder ter a oportunidade, mais uma vez, por Deus, de servir a sua vida. Temos certeza que talvez estejamos regando, semeando agora, mas Deus dará o crescimento e estamos muito alegres em fazer parte dessa obra que eu não tenho dúvidas que Deus está operando em sua vida. Eu fico muito alegre que você está se permitindo ser tratado, porque a Bíblia fala de alguns terrenos. Tem terrenos que a semente vai cair e não vai gerar, não vai frutificar. Tem terreno espinhoso, tem um pedregoso, e eu tenho certeza que você está sendo um terreno apto à semente. Porque por mais que a semente seja excelente, se ela não encontrar em você um terreno fértil, ela não vai gerar no momento. E esse é o momento, Deus achou em você um momento propício para que algo incrível seja gerado. E glória a Deus por isso, né, pastor? Nós gostaríamos de orar por você selando essa palavra. Ou melhor, eu gostaria que o pastor orasse por nós selando essa mensagem, por favor. Antes de eu orar, eu quero dizer uma coisa. Você gostou? Te ajudou? Não dá um like aí, irmão. Semeia. Ajude isso daí chegar a pessoas que estão longe. Porque isso daí, como a gente sempre fala, se a internet não entende que até algumas pessoas assistem, mas o nível de like é pequeno, aí vocês estão falando pro pessoal da internet assim, ó, não foi bom. Então, quando você dá um like, ele fala assim, Ao contrário. poxa, tá bastante gente dando, então isso aqui vale a pena mandar para um lugar mais longe, entendeu? Então nos ajude com isso daí. Dá um like aí também, se inscreva, né? Você que tá acompanhando, que você vai ver muitos trabalhos. Agora tem quase 300 estudos, entre estudos e devocionais, né? Tem quase 300 vídeos lá para você poder estar assistindo, entendeu? E falar nisso, semana que vem provavelmente a gente vai voltar aos devocionais. Provavelmente semana que vem já começa. Que a gente fazia, aí por alguns problemas, acabou a gente não fazendo mais, deu uma parada, né? Agora a gente está... Glória a Deus, aí. que bom. E assim, vamos tentar. Sexta-feira passada nós não fizemos, mas nós vamos tentar ser toda sexta-feira. A gente está colocando um vídeo, mesmo que seja assim. Esse daqui é a parte 1 e 2. Que a gente vai fazer, provavelmente ser 1 e 2. Então o 1 vai ter na sexta, o 2 na segunda, por exemplo, mais ou menos assim. Mas vai sair. Mas vai sair, o primeiro vai estar na sexta. E os devocionais, que é de manhã, que a gente faz às 8 horas da manhã. Tá bom? Então a gente está voltando aí para poder estar fazendo isso daí. Nós não fizemos por quê? Porque, sabe, a coisa, ela funilou, ficou muito corrido, foi por uma boa causa, que foi lá do Rio Grande do Sul, né? Que nós tivemos lá a igreja mobilizou, e a gente veio fazer uns trabalhos aí, acabou, sabe, juntou e a gente não conseguiu fazer. A gente não conseguiu fazer para sexta-feira estar lançando. Mas uma benção. Sexta-feira que vem agora, com a graça de Deus, vai estar lá. Amém. Fazer esse comigo, esse conselho. Amém. Se você está assistindo, você é segunda-feira. Já está sabendo. Já tá aí. Mas aí vai entrar nesse círculo aí, em nome de Jesus. Ore por nós, para que a gente consiga ter pessoas para nos ajudar a fazer as coisas. Com certeza. A gente tem bastante planos para esse é o caminho, mas precisamos de pessoas. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos. Senhor, graças te damos, ó Deus. Muito obrigado, meu Senhor, por este momento. Obrigado por essa palavra que, se ninguém, Senhor, gostou, não foi aceito, eu sei que para mim, para o Tiago, foi bênção. Trabalhou as nossas vidas. Apesar que eu entendo que muitas pessoas estão sendo alcançadas, têm sido tiradas suas dúvidas. Eu agradeço por isso, porque, Senhor, nós somos instrumento nas tuas mãos. Mas o Senhor, Espírito Santo de Deus, é o que conduz, é o que faz, é o que trabalha, é o que realiza aquilo que é preciso realizar. Então nós te agradecemos por isso, porque sabemos que muitas pessoas possam, através de alguma coisa que foi falada nesse estudo, mudar de vida. Senhor, te louvamos e te agradecemos. Isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Beijão para todos, Muito graças a obrigado, Deus, fica com Deus. Até a próxima, tá? Até. Tchau, tchau.